Eu esperava um resultado para ser divulgado depois de mais tempo de apuração, né? Porque os institutos de pesquisa todos indicavam uma disputa muito renhida, voto a voto. E no final das contas, o Trump passou o carro. Né? Passou o carro no voto popular, nos delegados, consequentemente. Olha o mapa. Quase todo pintado de vermelho, né? O mapa eleitoral nos Estados Unidos. Passou o carro no Congresso, Câmara e Senado, já tinha a Suprema Corte sob controle, governadores. Foi um arrastão, né? O que mostra que institutos de pesquisa lá também erram, né? Sim. Nos Estados Unidos, assim como a gente viu em alguns casos aqui no Brasil. De fato, também me surpreendeu essa distância tão significativa em relação à Kamala Harris. Mas completando um pouco até o que o Orián, que é um especialista e fala isso com muito mais clareza, mas a minha percepção é de que essa estratégia de não usar a pauta, essa questão identitária, fez falta mesmo, né? Você acha que não usar fez falta? Fez falta. É diferente da esquerda brasileira. Eu acho que usou muito, mas não conseguiu levar a mensagem, na minha avaliação. Eu acho que esse foi uma falha na eleição, na mensagem. E eu percebo que no caso dos democratas também, há uma clara falha na comunicação, na mensagem, né? O Partido Democrata vai precisar se reinventar também na forma de falar. E a exemplo do que acontece aqui com a direita brasileira, como a gente falou da outra vez, o Rafael, que inclusive foi na época, acho que foi um dia antes em que o Joe Biden anunciou a desistência. É verdade. Né? Então estava naquele momento. Os democratas vão precisar se reinventar, vão precisar entender, fazer a lição de casa para entender o que quer mesmo o eleitor americano, aquele que sempre se identificou com os democratas. Há resultados aí em estados em que os democratas historicamente ganhavam e que foi vencido pelo Donald Trump. A percepção que eu tenho é que a mensagem do Trump, ainda que ele tenha sido em muitos momentos, né, uma mensagem radical, principalmente depois daquele atentado, ainda que 2 ou 3 dias depois ele tivesse amenizado um pouco, mas ele voltou rapidamente para um tom mais bélico, mas ficou claro que a mensagem dele chegou, né? Principalmente quando a gente vê mesmo latinos, negros, encontrando ressonância, indo junto com essa mensagem que Donald Trump passa, isso mostra que o Partido Democrata precisa realmente entender qual é o seu papel a partir de agora no cenário americano, né? No cenário eleitoral americano, e o que o eleitor realmente quer. Talvez seja a mesma lição que a esquerda brasileira precisa fazer. Precisa entender onde está falhando em comunicar e em mostrar em que o seu programa, as suas propostas são aquelas que podem atender melhor a população. Então, inicialmente o que eu entendo talvez a falta de clareza da comunicação dos democratas nos Estados Unidos, a exemplo do que aconteceu com a esquerda na eleição no segundo turno aqui no Brasil. A gente tem aquele mapa de novo dos estados que votaram em vermelho, dos estados que votaram azul, democrata, e todos os, não sei se todos, mas quase todos os estados pêndulo, swing states, votaram pró-Trump, majoritariamente no Trump, né? A diferença dentro dos estados foi relativamente pequena, de fato, como os institutos de pesquisa indicavam seria. Mas todos penderam para o republicano, todos penderam para o Trump. A escolha do vice da Câmara foi equivocada. É claro que agora a gente também é engenheiro de obra pronta, né? Mas o principal concorrente do Tim Walz era o governador da Pensilvânia, né? Que dos estados pêndulo é aquele que oferece maior número de delegados, 19. Não faria diferença, só a Pensilvânia não faria diferença na vida dela, mas ele não poderia eventualmente contaminar outros estados dessa região dos Estados Unidos? É claro que a gente está supondo aqui, né? Fazendo suposições. Mas será que não foi um erro não ter chamado o governador da Pensilvânia? Eu não acredito que, assim, obviamente que poderia afetar de alguma maneira, mas eu não acho que isso muda a principal causa
que fez com que grande parte da população votasse no Donald Trump, que era que as propostas econômicas da Kamala Harris não convenciam. Então ela não conseguiu empolgar, né? Quando a gente olha para as pesquisas, o que elas apontam? Que as pessoas enxergam as propostas do Donald Trump como sendo muito melhores, por mais que os especialistas discordem, né? Tava até falando um pouquinho mais cedo no Flow News Internacional sobre isso, que a gente olha até para posicionamentos de veículos como o Financial Times, The Economist, que claramente endossaram a Kamala Harris Se posicionaram, né, se posicionaram, porque entendem as sequelas que essa próxima administração do Trump poderia deixar. JP Morgan aí fazendo um cálculo de que o PIB pode cair em 0,5%, que pode haver uma inflação de até 2% se ele levar adiante essa política tarifária. Política tarifária, né? 20% para todos os países do mundo, 60% para a China. Guerra comercial. Ele fala em interferir em todas as instituições. Inclusive já falou que quer tentar tirar o presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, ou seja, influência direta na política monetária, onde um presidente dos Estados Unidos não tinha que ter nada a ver. Então isso é bastante preocupante, mas mesmo assim a população entende que, por mais também que os números, os dados mostrem que não tá tão ruim, tá melhor do que 4 anos atrás, as pessoas não sentem isso ainda no bolso. Precisaria de mais tempo. Então isso foi muito decisivo, né? E a questão da imigração também, que o Trump ele conseguiu juntar duas coisas só com uma. Porque imigração representa, de acordo com a narrativa dele, também seria um dado para embasar, que a criminalidade está subindo. Então ele fala que os bandidos, os estupradores, as pessoas de outros países das instituições mentais estão indo até os Estados Unidos. Então que isso está aumentando a criminalidade. E representa também que as oportunidades norte-americanas estão sendo perdidas para essas pessoas. Então ele consegue juntar tudo isso no combo imigração, para o qual a Kamala Harris representava uma política fracassada. Não podemos esquecer também que ele teve um grande cabo eleitoral, né, Rafa, o Trump, que foi o governo Joe Biden, né? Quer dizer, a própria situação da economia americana, a classe média sentia isso, que faltava uma ação mais efetiva do governo Joe Biden, né? Isso nem levando em consideração as gafes, tudo que ele falou, que isso acabou... quer dizer, a sensação que a gente tem é que a Câmara acabou escondendo, né? O Biden, não só a figura dele, mas o sumiu, governo. Né? Ele sumiu depois do que aconteceu, né? Não só ele, mas o governo dele, né? Então, acho que o próprio governo dele acabou sendo um ativo para a campanha do Trump, né? Eu concordo. Ela tinha sempre, acho que até a gente até falou no comecinho, quando ela assumiu no lugar dele a candidatura. Qual que era o principal desafio dela? Era manter uma distância saudável dele. Então, levando crédito por aquilo que deu certo, mas se mantendo longe daquilo que deu errado. E, claramente, ela não conseguiu fazer isso. Foi uma campanha que não empolgou. Assim, dado o cenário... Mas no primeiro momento, é claro, na hora da troca, houve uma energização da base, né? E ela, inclusive, ultrapassa doações e ultrapassa o Donald Trump nas pesquisas de intenção de voto naquele primeiro momento. E a campanha dele, a gente até chegou a falar nisso aqui, a campanha dele fica zonza por uns dias, né? Porque ele estava com tudo encaixado para jogar contra o Biden. É senil, não tem condições físicas, intelectuais de prosseguir, o mandato está equivocado aqui. Quando trocam, ele passa um tempo procurando a bola. Muda o alvo, né? Exatamente, ele precisava encaixar o jogo. Eu concordo, foi uma campanha que ela foi feita de fatos novos, né? Então uma hora era o apoio do Barack e da Michelle Obama e todo mundo ficava falando disso. Então teve muita mídia espontânea, teve apoio dos artistas que o Donald Trump não teve. Inclusive quando sai alguma notícia falando de Trump e de artista, era que os artistas pediam para parar de tocar as músicas deles nos comícios do Trump. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente para empolgar para a população votar nela. Então, 6 milhões de votos a mais no voto popular, eu acho que é a maior conquista dele. Assim. Fazia 20 anos que um republicano não tinha mais votos populares do que o democrata. Não vencia a Ganhando ou perdendo a eleição, não tinha mais votos. Porque em 16 ele ganhou a eleição, mas teve menos votos. 3 milhões, 3 né? milhões. Menos do que a Mas Hillary ele Clinton. falava que teve. Nunca apresentou. Era o negacionismo eleitoral do qual o Bolsonaro buscou e achou inspiração, foi esse. O Trump ele questiona
o fato de ter vencido no voto popular lá sem nunca ter apresentado dados, e o Bolsonaro replica a mesma tática aqui, falando que tinha vencido no primeiro turno. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.